Oi, gente, tudo bem? Estou aqui de volta, o Tadeu, com esse vídeo que a gente coloca mensalmente no blog da Inova Business School, na coluna Tive uma Ideia. A proposta dessa coluna, como você deve imaginar, é ele apoiar nesse processo de geração de ideias, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Bom, gente, hoje eu vou falar de um assunto muito importante nesse universo das ideias, que é o poder do não. Então a primeira ideia que eu tive foi chamar esse nosso vídeo com esse nome interessante, instigante, né, que nos leva a refletir. Mas Tadeu, o não em si, ou seja, a rejeição de uma proposta, de um pensamento, de um conhecimento, de uma ideia que a gente a princípio acha criativa, isso tem algum poder? Sem dúvida, gente. Apesar de ser bem complexo para todos nós administrar essa pequena palavrinha, há quem diga, inclusive, que o não é o melhor anticoncepcional oral do mundo. Mas, independentemente da sua idade, seja você uma criança que está aí me ouvindo, porque está do lado de alguém que te convidou para ouvir esse bate-papo sobre criatividade, e eu tenho quase certeza que muitos pais vão mostrar esse vídeo, pode ser, né, para os filhos, para a gente discutir essa questão do não. Fato é que desde a mais tenra idade a gente precisa se acostumar com a famosa negativa. E essa negativa, ela nos ajuda a crescer muito. Então, meu objetivo aqui é trazer o poder positivo dos nãos, quando a gente trabalha com criatividade. Como vocês devem saber, né, eu já comentei aqui nos vídeos que eu coloco, eu sou publicitário, a minha vida inteira, a minha carreira, eu ouvi muitos nãos. E todos eles, sem exceção, me ajudaram a crescer. Claro que quando a gente ouve assim a princípio, é um choque, aquela coisa de caramba, será que essa pessoa entendeu o que eu estou dizendo? Será que ela entendeu qual é a minha proposta, qual é a minha ideia? Ou será que eu me deslumbrei demais com ela e na verdade ela não é tão boa assim? Olha que reflexão interessante esta última. Quando a gente tem ideias, e essas ideias são muito originais, muito diferentes, não necessariamente essa originalidade significa que o que você colocou, essa ideia que você pôs na mesa, atende o objetivo do seu interlocutor. Seja ele o seu gestor, seja ele uma pessoa com quem você está dialogando no sentido, num nível mais horizontal, no sentido de produzir alguns caminhos criativos. Pode ser que quando essa pessoa tenha olhado para a sua ideia, ela tenha dito assim, isoladamente, essa proposta é muito interessante, mas ela não atende o objetivo que eu coloquei aqui nessa nossa reunião. Então esse é um primeiro ponto que eu convido você que está aí me ouvindo a refletir. Será que de fato aquilo que nós julgamos criativos é não apenas criativo, né? Não são ideias apenas criativas, mas elas atendem um objetivo? Quando a gente fala de criatividade aplicada ao mundo do trabalho, nós estamos falando de duas pontas que precisam ser interligadas. Eu preciso, obviamente, ter um pensamento original, o mais original possível, se esse objetivo que foi traçado para mim está buscando essa originalidade. É muito comum que tudo que a gente precise é uma ideia que resolva, e que não necessariamente aquela ideia brilhante, completamente fora da caixa, é a que nós precisamos naquele momento. Então, muitas vezes, a rejeição acontece por essa inadequação entre um objetivo definido e aquela ideia que você gerou naquele momento. Ou seja, nada como ter calma, parar para pensar. E agora eu parto para uma questão que eu acho muito importante. Como é que a gente lida com aquele momento do não? O momento do não é histórico. Seja você, não importa a idade que você tenha, não importa o que você faz, não importa a área que você escolheu de estudo, eu tenho certeza que você já ouviu muitos nãos. E você já parou para pensar no fato de que esses nãos podem ter evitado problemas maiores para ti? Eu deixo aqui também essa reflexão. Muitas vezes o não interrompe um processo no qual nós estamos e que não necessariamente nos levaria a um bom lugar. Mas de qualquer maneira, fica o fato de que ouvi-lo, aqueles primeiros segundos, aqueles momentos iniciais são muito difíceis. E aí então o Tadeu traz para você algumas dicas que ao longo da minha vida eu aprendi a utilizar e que elas funcionam muito bem.
A primeira delas, logo que você ouve o não, e esse não ele pode ser dito não apenas oralmente, mas também com algumas expressões. E eu confesso que eu não sei dizer para você o que é mais forte, o que é mais chocante. O não dito assim, não, ou aquele não do olhar, aquele não que a pessoa faz uma coisa mais ou menos assim, ó. E aí você sabe que não necessariamente vai vir na fala dela, na sequência, alguma coisa que seja positiva em relação ao que você colocou na mesa. Como é que a gente reage nesse primeiro momento? Primeiro, respira. Dê um tempo. Deixe que o silêncio, né, permaneça por alguns segundos naquele espaço. Porque se você não conter aquele ímpeto de defender o filho que você pariu, que é a sua ideia, se você não conter aquele ímpeto que vem como um vulcão entrando em erupção, talvez você mostre que você não conseguiu enxergar na sua ideia todas as características que aquela pessoa que está de fora está conseguindo enxergar. É fato que as pessoas que estão fora do jogo da produção criativa, elas são mais isentas para poder opinar. Elas têm uma visão desapaixonada da ideia. E essa visão desapaixonada, ela é necessária, acredite. Então, portanto, a primeira decisão sensata, a primeira decisão legal é respira. Respira e não pira, como diz, né, aquela famosa frase. Calma. Deixe que o silêncio ganhe a sala, respira fundo e pense. Primeira decisão a ser tomada é essa. Para quê? Para você conter aquela lava de defesa, porque alguém acabou de falar do seu filho, e aí vem uma lava, e aqui você vai entrar em erupção. Então, se segure e fique muito calmo ou calma. Vocês devem estar pensando, mas você sempre agiu dessa forma? Não, pelo contrário. Quando eu comecei a minha carreira, e mesmo hoje, de vez em quando, eu percebo essa lava vindo, e de vez em quando um pedacinho dela sai. E aí depois que passou aquele momento tenso, da gente ver o nosso filho desaprovado, eu me acalmo e procuro então argumentar de maneira mais racional. Então a primeira coisa, respira. A segunda, ganhe tempo. E como é que se ganha tempo? E aí entra a arte da comunicação. Deixe o seu coração, nesse momento, se equilibrar com a sua cabeça, razão e emoção se equilibrarem. Olhem para as pessoas que estão em volta e simplesmente digam, com bastante serenidade, se possível, se você conseguir, ok, gente, legal, nós estamos aqui discutindo ideias, eu estou trazendo uma primeira proposta, eu vou repensar, eu vou reformular, eu vou ressignificar, use a expressão aí que você achar melhor nesse momento, com bastante serenidade, se possível, mantendo a congruência entre o que você está falando e a sua não verbal, o que você está expressando. Mesmo que lá dentro você queira, pelo contrário, né, falar um monte de impropérios, e muitas pessoas defendem que a gente deve desabafar mesmo, que a gente deve colocar tudo na mesa, mas pensa comigo, nessa raiva, né, que a gente coloca, que a gente extrapola, será que você não vai acabar criando um clima que passa do ponto do tempero? Eu sou favorável, sim, a nós sermos assertivos. A ideia de assertividade é nós dizermos o que nós pensamos, mas dizermos da maneira adequada. Então, portanto, olha que interessante, eu estou reunindo aqui dois conceitos muito legais, que é o conceito do ser criativo com o conceito de congruência em comunicação. Que, aliás, são as duas disciplinas que eu trabalho nos MBAs, nos cursos da Inova, né? Criatividade, geração de ideias e pitch de negócios, apresentações eficazes. Eu estou juntando as duas aqui nesse vídeo da coluna Tive uma Ideia, do mês de abril, e que vai ficar com você, acompanhando você aí nesse mês de maio de 2021. Então, recapitulando, primeiro, respira, segundo, ganhe tempo, terceira etapa, né, desse processo de aceitação daquela pancada que a gente recebe quando nossa ideia não é bem vista pelo mundo. Olhe para as pessoas e se comunique de maneira assertiva, dizendo, olha, eu vou repensar, conto com a ajuda de vocês, nós estamos aqui juntos, num time, criando juntos. Eu tomei a iniciativa de trazer essa primeira proposta, mas é claro que esse é um processo que caminha. É fato, gente, que nem sempre nós temos tempo para caminhar, para produzir outras opções. Mas, naquele momento, de fato, você não vai conseguir colocar na mesa alguma ideia
muito melhor do que aquela que você já gerou. Então procure se afastar do problema, ir para o seu espaço, seja sozinho, seja com o seu time, e volte a pensar. Volte a pensar com a quarta dica, né, dessa minha fala, que é esse é o momento de você resgatar a sua autoestima. Não há meio termo quando a gente ouve o não do mundo. Ou as pessoas se afundam mais nesse lodo e nunca mais conseguem produzir alguma coisa interessante, ou elas, de alguma maneira, transformam essa revolta que você conseguiu conter em algo positivo na sua vida. E aí o que você faz? Você automaticamente começa a pensar do zero com a mesma paixão e determinação com a qual você pensou na primeira ideia. É complexo? Sim. É difícil? Sem dúvida nenhuma, é muito difícil. Mas se você tentar a primeira vez e ver um bom resultado, você vai concordar comigo de que nada como o tempo, a paciência e o carinho pelo mundo das ideias para que você entenda que se você criou uma que foi rejeitada, você sim é muito capaz de criar outras. E aí é a hora que você perceber que aquelas pessoas ficaram felizes com essa sua busca, com essa sua tolerância, com essa sua paciência, automaticamente você sempre vai ser bem-vindo nesse mundo da criatividade e da produção das ideias. Nós nunca estamos brilhantes todos os dias para parirmos coisas lindas que encantem as pessoas. Aceitem os fracassos. Eu mesmo, como docente, como criativo, vira e mexe, recebo um feedback, uma crítica ao meu trabalho, e eu procuro automaticamente assimilar, entender e ver que muitas vezes a pessoa tem razão. Lembre-se daquela frase do Sun Tzu no livro A Arte da Guerra. O antagonista é teu mestre. Aqui eu não estou falando de antagonistas. Estou falando de pessoas que, no fundo, estão querendo nos ajudar a fazer coisas ainda melhores e, além de melhores, adequadas aos objetivos que nós definimos. Quero resgatar a importância, gente, de que isso não é fácil, isso exige treino, isso exige paciência, exige, e atenção para a expressão que eu vou usar aqui, crescimento espiritual, desenvolvimento, paciência. Perfeito? Então, se você quer realmente atuar no mundo das ideias, encare que nem sempre elas serão brilhantes, que nem sempre o mundo vai ser acolhedor com elas. Como diz o samba, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Espero que nesses minutos tenha ficado uma mensagem importante para você, que vem de alguém que, sim, de vez em quando tem a alegria de ver suas ideias aprovadas, mas que quase sempre também coloca no mundo coisas que precisam ser repensadas. Sacaram que é uma atitude, depende muito de uma atitude nossa e como a gente encara os nãos da vida? Tá aí a dica do Tadeu. Para a coluna Tive uma Ideia, do blog da Inova Business School. Espero que você tenha gostado, use na sua vida e a partir do momento que você usar e ver os resultados legais que você colheu, a partir daí é simplesmente colocar essa prática no seu cotidiano. Obrigado, gente, e até o mês que vem com mais um vídeo aqui da coluna Tive uma Ideia.